Lição número 11, Viver para a Eternidade. Seja bem-vindo ao seu Código Aberto, o resumo semanal da lição de jovens. E essa semana, algumas questões especiais. Por exemplo, o que você acha que é o ensino central da parábola do rico e do Lázaro? Por que é importante interpretar essa parábola à luz do restante das Escrituras? E que lições práticas podemos tirar dessa parábola, hein? Bom, esse é o tema central da lição dessa semana. Vamos nessa? Muito bem, a lição começa com aquela tirinha, né? Vamos lá, ó. Vida imediata após a morte não existe. Inferno de fogo agora também não existe. Ganancioso, avarento e salvo, esse também não existe. A lição, ela já está dando a deixa daquilo que a gente vai estudar, que é a parábola do rico e do Lázaro. Mas antes de entrar na parábola, a parte de domingo tem como título Vida de Serviço. Olha só, em 1867, M. Carmichael veio ao mundo como uma primogênita de uma família abastada, mas seu coração sempre pulsou o desejo de ajudar aqueles que mais precisam. Um dia, quando ela era apenas uma menina, M visitou Belfast com sua mãe. Enquanto saboreava uma refeição em um café movimentado, uma cena tocou profundamente o coração dela. Uma mendiga suja, faminta, olhava com anseio para dentro, para onde elas estavam comendo. Esse momento marcou M para sempre. Ela fez uma promessa sincera àquela outra garotinha. Ela disse: quando eu crescer e quando eu tiver recursos, eu vou construir um lugar seguro e acolhedor para meninas como você. Ao longo dos anos, gente, Amy viu a necessidade ao seu redor crescer cada vez mais e muitas mulheres pobres das favelas de Belfast, conhecida como chales, por usarem aqueles chales contra a proteção do frio, elas não eram muito bem-vindas na igreja. E aí, determinada a fazer a diferença, Amy mobilizou a comunidade e ergueu o Tabernáculo de Lata, um lugar de adoração onde todos eram bem-vindos, independente da sua condição social. Mas o chamado de Amy a levou além das fronteiras da Irlanda. Ela, além disso, estabeleceu um hospital na Índia e ofereceu cuidados médicos vitais para os menos favorecidos. Amy é autora de uma frase emblemática. Ela disse assim, pode-se dar sem amar, mas não se pode amar sem dar. Nessa semana, nós vamos explorar uma parábola poderosa contada por Jesus e ela revela a história de um homem rico que viveu para acumular riqueza, ignorando as necessidades urgentes à sua volta. É disso que tratou a lição de domingo. Vamos para a parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira, ela fala sobre aparência exterior e ela agora já vai mergulhando um pouco mais na parábola. Porque Jesus desafiou as crenças de muitos judeus no seu tempo que viam a prosperidade e a saúde como sinais do favor de Deus. Ele contou uma parábola, então, marcante sobre a vida de um homem rico que vivia no luxo, ostentando roupas caras, banquetes extravagantes. Esse homem era admirado por toda a sociedade, considerado um exemplo vivo de bênção divina por conta da riqueza que ele tinha. Só que, em contraste, Jesus apresentou um tal Lázaro, um mendigo pobre e negligenciado. Para muitos, o sofrimento dele era visto como resultado dos pecados graves cometidos por ele ou por seus pais. Essa era uma interpretação comum na época. Até mesmo os discípulos de Jesus tinham essa perspectiva. Nessa parábola, o Lázaro enfrenta doenças e escassez diária, dependendo da misericórdia dos outros para sobreviver. No entanto, ao morrer, suas circunstâncias mudaram drasticamente. Lázaro foi levado para o descanso no seio de Abraão. A Bíblia usa esse termo, essa linguagem. Enquanto o rico se encontrava no tormento do Hades. Já vou te explicar sobre isso. Mas a lição que Jesus ensinou é que a riqueza não é um indicativo automático do favor divino e o sofrimento não pode ser visto como uma maldição. É notável que o Lázaro seja nomeado na parábola, destacando a sua importância aos olhos de Deus, enquanto o rico, apesar da sua influência terrena, permanece anônimo. Jesus revelou que as escolhas que fazemos nessa vida determinam o nosso destino eterno. Esse é fato e esse é um ponto da parábola. O cerne da questão não está na aparência externa ou na posição social, mas sim onde nós colocamos o nosso coração e em quem a gente confia. Aí a gente entra na parte de terça-feira da lição. Vamos lá, o tema aqui é o ponto principal. Nessa parábola, gente, do rico e do Lázaro,
Jesus usa uma narrativa poderosa para ensinar verdades profundas sobre as escolhas que nós fazemos e o seu impacto eterno. É importante notar, pessoal, que aqui Jesus não está fornecendo um mapa literal do além, mas ele está usando metáforas vividas para transmitir lições cruciais. O relato apresenta um homem rico que desfrutava de uma vida luxuosa e um mendigo chamado Lázaro, cuja existência era marcada pela pobreza e doença. A sociedade da época, como eu já disse, via a prosperidade como um sinal de bênção divina, enquanto o sofrimento é interpretado como um castigo pelos pecados. Jesus estava desafiando essa visão ao mostrar que após a morte, as situações se inverteram. Lázaro é consolado no seio de Abraão, enquanto o rico enfrenta tormento. A parábola está ilustrando que as nossas decisões terrenas têm implicações eternas. Jesus está querendo dizer que não há uma segunda chance após a morte, que é durante a vida que nós decidimos o futuro eterno. Esse é o ponto. Nós sabemos que a Bíblia ensina que os mortos não estão conscientes após a morte, mas estão aguardando o despertar da ressurreição. Jesus prometeu que tanto os justos quanto os injustos um dia vão ressuscitar, cada um recebendo a sua recompensa de acordo com as suas obras. A ideia de uma alma imortal é estranha aos ensinos da palavra de Deus, sendo uma influência do pensamento grego na teologia cristã. A Escritura enfatiza que os perdidos serão aniquilados pelo fogo do juízo final, não sofrendo tormento eterno. Esse conceito distorcido tem afastado muitas pessoas da verdadeira compreensão do caráter amoroso de Deus. Muita gente pega essa parábola como algo literal, quando na verdade Jesus usou as crenças populares do seu tempo para transmitir uma mensagem atemporal, que é o quê? Que devemos valorizar o que é verdadeiramente importante aos olhos de Deus e que essa vida é a nossa oportunidade para a gente se preparar para a eternidade, não apenas buscando bênçãos terrenas, mas vivendo em obediência e amor a Deus e, claro, amor ao próximo também. E aí a gente chega na parte de quarta-feira, o momento do hipertexto, é aquele momento de você ir lá na Bíblia, ler a parábola e aí você vai comparar também com outros textos. Provérbios 10, 7 a 9, Eclesiastes 9, 5 e 6, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Tiago 1, 9 a 11, porque aí você vai comparar o ensino bíblico do que acontece com a pessoa depois que ela morre e você vai confrontar com esse conceito que muita gente interpreta errado da parábola do rico e do Lázaro. A gente vai avançando e chega então na parte de quinta-feira, Moisés e os profetas. A parte de quinta-feira é, enfim, o desfecho da parábola do rico e do Lázaro. Jesus conclui com uma cena onde o homem rico, no tormento, pede a Abraão para enviar Lázaro de volta para divertir os 5 irmãos. Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas para ouvir. O homem rico então insiste, pede que uma visita do além convença os seus irmãos. Mas Abraão afirma assim, que se eles não escutam as Escrituras, não vão escutar nem que um morto seja ressuscitado, vai conseguir convencer esses irmãos. Gente, a expressão Moisés e os profetas refere-se às Escrituras no Antigo Testamento. Jesus usa essa parábola para ilustrar como os líderes religiosos de Israel, representados pelo homem rico, rejeitaram o ministério e as verdades que Deus havia confiado a eles. Assim como o homem rico não compartilhou as suas bênçãos com Lázaro, Israel também não compartilhou a sua luz com as nações ao redor. Os judeus, confiando em sua linhagem de Abraão, achavam-se superiores às outras nações, No entanto, tanto João Batista quanto Jesus confrontaram essa falsa confiança, indicando que a verdadeira filiação a Abraão não é a genealógica, mas é daquela que é demonstrada por obras de fé e amor. Abraão, mencionado na parábola como exemplo de generosidade, ele contrasta com essa atitude egoísta do homem rico. E aí, gente, Jesus enfatiza que se as pessoas não aceitarem as verdades reveladas nas Escrituras, mesmo o testemunho de uma ressurreição não vai conseguir persuadir essas pessoas. Isso é bem ilustrado na ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais notáveis de Jesus, que ainda assim não foi suficiente para converter aqueles que já estavam decididos a rejeitar o Salvador. Essa parábola nos desafia a valorizar as Escrituras como revelação de Deus e reconhecer a importância de ouvir e obedecer a palavra do Senhor enquanto a gente tem tempo, viu? Ela também nos lembra que a nossa resposta, a luz que Deus nos dá aqui, é o que vai determinar o nosso destino eterno. Aí a gente então chega na parte de sexta-feira, apenas uma pincelada rápida, O tesouro celestial. Sabe, não é pecado ser rico, a lição traz isso pra gente, Se a riqueza foi adquirida de maneira justa, não tem problema nenhum. Mas todo mundo vai ser
cobrado pelos recursos que foram confiados. Então, se você é rico, use a sua riqueza para a glória do Senhor. Se você não é rico, usa também o que tem para a glória do Senhor, porque no final todos nós seremos cobrados por aquilo que nós recebemos do Senhor. Bom, gente, que essa compreensão te motive a viver em obediência e fé, reconhecendo que a verdadeira sabedoria está em ouvir e seguir a voz de Deus através das Escrituras. E assim, a gente chega ao final de mais uma lição e que bom que você ficou comigo até o final. Como é que a gente está aprendendo, né? Tanta coisa legal na lição desse trimestre. Então, já que você está aprendendo coisas novas, coisas importantes, compartilhe esse link com a galera dessa classe de jovens. Comenta aqui embaixo o ponto alto e a gente se vê na semana que vem. Até lá!